Boa noite a todos. Nós estamos muito felizes em recebermos a nossa casa. O Centro Espírita União existe desde 1974 para divulgar a doutrina espírita através das palestras, dos cursos e dos trabalhos assistenciais que realiza com o apoio dos nossos colaboradores voluntários. E hoje nós estamos muito felizes e muito honrados em recebê-los todos aqui para a comemoração do 30º mês espírita de Peruíbe. Nós agradecemos demais a presença de todos os colegas das várias casas espíritas que vieram prestigiar esse evento. E, para falar deste evento, eu quero convidar a Paula, nossa secretária, para falar um pouquinho mais a respeito dele. Paula, com você. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo pessoalmente. Boa noite também àqueles que estão em casa assistindo e que assistirão em outros momentos. Este ano, só para lembrar, o tema escolhido foi Caminho do Novo Milênio, Ciência, Espiritualidade, Sociedade em Transformação. Ontem, a palestrante Sarina Godini trouxe-nos o tema Responsabilidade pela Palavra e Redes Sociais na Perspectiva Espírita. As outras palestras estão gravadas no Facebook da UNS Peruíbe. Quem quiser assistir, é só entrar lá. Falando um pouquinho então sobre os 30 anos de realização do Mês Espírita, como dissemos na primeira palestra, o Mês Espírita de Peruíbe, Itariri e Pedro de Toledo possibilitou a união das casas espíritas em torno do propósito e, de certa forma, foi o embrião para que fosse possível formar a UNS Intermunicipal de Peruíbe, Pedro de Toledo e Itariri. Com sua realização, a UNS busca aprofundar o conhecimento e a prática da doutrina espírita, permitindo uma maior compreensão da vida, do universo e da espiritualidade, que pode levar a uma transformação pessoal, com benefícios, desenvolvimento moral e espiritual, auxiliando também na resolução de problemas e desafios da vida diária. Esse estudo da doutrina espírita a fundo, as suas leis, os princípios e ensinamentos, oferece uma visão mais ampla e completa da vida após o desencarne e da evolução espiritual. Esses encontros, no mês de maio, fortalecem o vínculo com a comunidade espírita, permitindo a troca de experiências, a construção de laços de amizade e apoio mútuo, além de levar a uma mudança de comportamento e de atitude, incentivando a prática da solidariedade, da caridade e do amor ao próximo. Convidamos neste momento a Adriana para poder fazer a prece de abertura. Eu convido então a todos para que fechem os seus olhos. Respire profundamente e a cada respiração procurem se conectar com estas energias benditas, com estas energias de amor e paz que são derramadas sobre nós neste momento. Vamos agradecendo a espiritualidade que desde as primeiras horas do dia aqui estão preparando o ambiente para que possamos juntos desfrutar dos conhecimentos que nos serão oferecidos, que cuidaram de cada um de nós para que conseguíssemos estar aqui neste momento. Vamos agradecendo a Jesus que nos cuida e nos ampara sempre, pedindo a Ele que nos envolva a todos em luz, em paz e em amor, para que possamos estar de mentes, corações e almas abertos para receber, aprender e no futuro vivenciar todo o conhecimento que nos será oferecido. Pai querido, nos ampare e nos protege, agora e sempre. Que assim seja.
E hoje a nossa harmonização musical fica por conta de Elson Camille, a Vivi e o Marcelo. Sentimos aqui.
E agora que estamos harmonizados, entrará o tema Comunicação Não Violenta e o Espiritismo, será Cássia Anselmo. Cássia está como presidente da UNSE, vice-presidente, trabalhadora, professora e palestrante da Casa Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Cássia. Boa noite a todos. Nossa, que beleza, a gente fica feliz no ver que a casa está cheia. Muito obrigada pela presença de todos, né? Na divulgação da doutrina espírita, que é tão importante para nós. E nesse 30º aniversário do mês espírita, nós escolhemos temas bem atuais, temas que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Porque a doutrina é isso, ela se aplica na nossa vida. E no nosso dia a dia, nós temos a oportunidade de usá-la para transformar a nossa vida. Esse é o objetivo, né? De nós evoluirmos através da doutrina espírita. E nós unimos este ano um pouco da ciência com o espiritismo. Então, a ciência é algo estudado, comprovado, cientificamente comprovado, né? Por muito tempo a ciência se viu afastada das questões religiosas, mas o espiritismo, ele conversa muito bem com toda a ciência. E a ciência que nós vamos trazer hoje é a psicologia, uma que está bem ligada também na nossa vida. E nós vamos falar um pouco sobre comunicação não violenta e o espiritismo. A comunicação... Deixa eu tentar regular o foco aqui, gente. Peraí. Eu mesmo mexi aqui e baguncei por ele. Assim, isso. Quando nós falamos em comunicação, vamos rever um pouco o conceito, né? Comunicar-se é a capacidade do ser humano que tem de interagir com o outro, usando elementos verbais ou não. E para isso nós vamos nos utilizar da linguagem. E aqui eu quero que todos... pensem na seguinte hipótese. Não sei se alguém de vocês já passou por isso. Quando nós viajamos para um país distante que não fala a nossa língua, imagine a dificuldade de nós queremos nos expressar e não conseguimos. Imagine a aflição que vem no nosso, na nossa alma, quando nós estamos ali numa terra onde não conseguimos expressar para ninguém aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Como é difícil. E vamos ainda, mesmo que no mesmo país, irmãos nossos que tenham uma deficiência em se comunicar. Ou porque não ouvem, ou porque não conseguem falar, não conseguem ver.
Porque a comunicação, ela está presa nos 5 sentidos. Né? Para que ela seja completa, de uma forma eficaz, nós vamos percebendo pela visão, pela fala, pelo nosso sentimento também, pela condição de interagir com as outras pessoas. Tem pessoas que são muito visuais, então precisam da imagem para construir, para identificar algo com facilidade. Outros já são mais auditivos, né? E outros são sinestésicos. É a questão do pegar, é a questão do interagir. Tem gente que tem tudo isso, tem gente que não tem. Então a comunicação, ela vai nos colocar no mundo para viver em sociedade. E é através dela que nós vamos passando para o outro aquilo que a gente sente, aquilo que a gente deseja, aquilo que nos faz falta, aquilo que nós precisamos como algo necessário para nós. E nós vamos ver durante a palestra o quanto isso é importante. Comunicar-se também tem uma certa dificuldade, né? Porque através da fala é o mais comum de nós nos comunicarmos. Mas toda comunicação também depende, né, do outro. Nós temos um emissor e um receptor. Então, não é só aquilo que nós falamos, mas uma boa comunicação também precisa contemplar a mensagem que é captada pelo outro. E nem sempre isso é certo, né, gente? Nem sempre nós conseguimos isso. E a comunicação não violenta, ela visa justamente trazer à baila, né, trazer à tona a necessidade de nós sabermos passar para as pessoas, nos comunicarmos adequadamente sobre aquilo que sentimos e pensamos. A comunicação deficiente, né, aquela que não se efetiva, ela é causa de muitos dissabores, de brigas, de guerras. A música aqui estava falando, né? Que possamos dar a Deus a guerra. Não de nasce a guerra, da dificuldade que nós temos de chegar a um acordo, da dificuldade que nós temos de expressarmos aquilo que nós desejamos. Muitas vezes, mesmo no nosso lar, nós brigamos porque não soubemos nos colocar. E muitas vezes, nós ou o grupo, nós desejamos a mesma coisa. Quer viver bem, quer ter paz, quer viver em harmonia, mas nós não sabemos chegar, nós não conseguimos nos comunicar. Então, 70% do nosso tempo, nós passamos durante o dia tentando nos comunicar de alguma forma. Então, não é de se admirar que se passamos 70% do tempo tentando nos comunicar com o outro, não é de se admirar que a gente tenha tanta dificuldade, né? Em ambientes corporativos, no trabalho, quantas coisas nós vemos acontecer de errado porque as pessoas não sabem se comunicar. Então vejam que aprender a dizer de maneira efetiva aquilo que é necessário para nós, aquilo que nós desejamos, e também observar o outro, né? Porque a comunicação não é só eu colocar aquilo que eu quero, mas eu também preciso perceber a necessidade do outro. Isso é muito importante. Não só por palavras. Às vezes, existem muitos de nós que têm uma grande dificuldade com a palavra, né? Aquelas pessoas que são mais tímidas, que são introspectivas, que às vezes por uma questão de personalidade não conseguem falar. Não foram treinadas ainda pela vida a isso, né? Embora a vida nos dê essa oportunidade, mas às vezes nós temos ali as nossas dificuldades íntimas, traumas do passado, a nossa criação, a maneira como nós crescemos, às vezes, dentro de algumas culturas. Imaginem vocês, as mulheres, dentro do islamismo. O que elas conseguem se comunicar, né? Como que elas conseguem passar o que elas desejam? Ninguém quer saber, né? Muitas vezes, dentro de algumas culturas, as mulheres não têm voz. E não há muito tempo, nós mesmos não tínhamos. Há 100 anos atrás, a mulher não tinha nem alma, né? Quanto mais voz, não é? Não podíamos voltar, né? Então vejam que a cultura e o tempo também vai facilitando ou dificultando a forma como nós vamos interagindo e nos comunicamos com os outros. E numa comunicação qualquer, nós vamos ter o emissor,
e o receptor. Então, aquele para quem nós estamos passando uma mensagem, né, vai captar aquela mensagem e também vai dar um feedback. Mas vamos ver alguns elementos importantes da comunicação. Entre a comunicação existe algo que nós chamamos de ruído. É algo que atrapalha, é algo que não fica muito claro exatamente a mensagem que nós desejamos passar. Quem aqui nunca passou por isso? Nós estamos falando uma coisa e a pessoa entendeu outra completamente diferente. Isso está ligado a este ruído que nós chamamos, né? E uma das situações desse ruído, né, são 3 itens. Uma comunicação efetiva e boa tem vários passos, mas eu trouxe para a nossa conversa dessa noite que está mais ligado ao nosso sentimento. Primeiro, uma percepção seletiva. A percepção seletiva é a seguinte: ela vai contar com tudo aquilo que a pessoa tem de história, de trauma, de capacidade, de estudo, de vontade, de desejo. Então, uma pessoa que tem lá os seus traumas, né? Teve lá uma educação, uma educação assim, muito autoritária, uma educação castradora, punitiva, ela vai ter um entendimento da vida diferente daquela que foi estimulada a falar, estimulada a colocar para fora o que deseja, né? Às vezes também as questões culturais, sociais, religiosas, todas essas questões estão dentro da nossa história de vida. Então poderíamos dizer que essa percepção seletiva, ela seleciona a nossa vivência. Nós vamos usar para captar a mensagem do outro a nossa própria vida. Tudo que nós já vivemos como espíritos até aqui. Não precisamos nem dizer que as emoções falam muito alto, né, na questão da comunicação. Uma pessoa que está feliz, ela vai entender aquilo que nós estamos dizendo de uma forma. Uma pessoa que esteja muito triste, de outra. Uma pessoa que tem raiva, outra ainda. Porque as emoções, elas regulam o nosso humor. E elas são elementos que facilitam ou dificultam. E atrapalham ou auxiliam. Então, é muito importante, quando nós formos ter uma conversa séria, uma conversa definitiva, que nós lembremos desses itens, né? Para chegar num momento adequado até para uma conversa dessa. E também a defesa. O nosso instinto de defesa fala muito alto quando nós vamos travar uma comunicação. Se eu me sentir agredida, o que eu vou fazer? Eu vou me defender. E aí não tem mais comunicação, né? Aí nós temos uma briga. Porque nós estamos armados, né? Então vejam que numa conversa é muito mais importante nós tentarmos chegar a um denominador comum, entendendo o outro. Então, quando eu for travar uma conversa, tentar passar o meu pensamento para o receptor, é importante que eu verifique tudo isso, porque senão nós vamos tentar passar uma mensagem que vai ser compreendida de uma forma completamente diferente. Eu estou falando A e está entendendo B, eu estou falando de céu, a pessoa está entendendo a terra, porque estamos ligados a essas situações. É claro que também existe a clareza, existe a comunicação adequada. Por exemplo, se eu for falar com uma criança, né, eu tenho que escolher as palavras adequadas para as crianças. Vocês não vão entender muito, talvez, ou mais que eu, mas a gente tem que fazer uma comunicação que seja possível para todos. Aqui nós temos um público heterogêneo. Se nós não usarmos uma linguagem que esteja ao alcance de todos, a mensagem que eu estou tentando passar também, ela não chega a todo mundo. Então, é claro que nós podemos buscar palavras mais adequadas, falar num tom de voz mais compreensivo. Então, isso tudo são treinos que nós vamos passando, inclusive em exercícios, para que
aqueles que fazem palestras. Não é fácil a gente se comunicar de uma maneira adequada, mas é possível, né? E existe também um fator muito preponderante, que é a violência que nós temos em nós. Ainda muito ligados, né, aos nossos instintos de sobrevivência e de defesa. Aí eu gostaria que cada um de vocês refletisse. O que acontece quando você é contrariado? Já dá um negócio aqui, né? Como assim não vai sair do jeito que eu quero? Como assim? E quando as coisas saem do nosso controle, nossa, aí então porque isso está ligado ao nosso senso de segurança, né? Ilusoriamente nós achamos que temos o controle de tudo, até vir a vida, dar uma rasteira e falar assim, olha, o máximo que você pode controlar é o seu pensamento e as suas emoções. Fora disso, hoje dá certo, amanhã não dá, outro dia não dá, né? Então, isso parece que não, mas dificulta muito a nossa comunicação. Porque quando o outro faz algo que me contraria, eu já estou armado e posso chegar à violência verbal, pelo menos a vibracional, com certeza a gente, porque além de tudo, existe uma comunicação que é a energética, né? Aquela comunicação de perispírito para perispírito, de espírito para espírito, que são as nossas próprias vibrações, a energia que eu estou exteriorizando frente às minhas emoções. Às vezes elas chegam primeiro do que a palavra. Não sei se vocês já chegaram assim perto de alguém e sentiu bem, nossa, uma delícia ficar ali, ou não. Se chegar perto, né? A gente já faz até, já se benze, né? Porque já percebeu que alguma coisa não está muito boa. Então, essa violência ainda instintiva que nós temos em nós precisa ser controlada. Em determinado grau, né, o instinto de preservação ele é bom, mas quando nós partimos para o controle, quando nós partimos, né, para essa questão do nosso próprio orgulho, isso vai ser um grande problema para nós. E o Espiritismo, né, vai nos falar sobre a cólera, no capítulo 9, item 9 mesmo. Então, algumas situações dos espíritos. Esse item da cólera está no capítulo Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E ele vai falar sobre a cólera, que é algo que anula ou piora, né? Anula a brandura, a doçura, a afabilidade. Quem quiser depois rever esse capítulo é bem interessante. Então ele vai dizer, o orgulho vos induz a achar que nós somos mais do que somos. O que é isso? É o orgulho. Né? Porque na vida não existe nada vertical. Nós todos estamos convivendo numa linha horizontal. A verticalidade, na verdade, não está no manto. Claro, existem situações que nós temos para ter ordem, existe uma hierarquia. Mas nós nos acharmos superiores a qualquer pessoa que seja, por conta da nossa própria pessoa, então aí nós temos que parar para dar uma analisada. Porque nós vamos ser contrariados muitas vezes, porque nós não somos melhor do que ninguém. Aquele que tem uma moral mais elevada nem se considera superior a ninguém. Né? Então, essa questão de não nos julgarmos mais do que o outro tem um ponto muito importante. Ela nos leva à humildade, a entendermos que todos nós temos o que aprender. E que todos nós, ao participarmos de um diálogo, de uma conversa, nós temos algo para aprender com o outro. Porque quando eu vou dentro dessa batida de me achar superior, o outro não tem valor, o outro não tem nada para me ensinar. E é claro que aquilo que vier do outro, para mim, não vale nada. Já que eu sou o maioral, né? E é claro que a gente sabe que isso atrapalha muito as relações.
Muitas vezes também o nosso orgulho ferido dificulta a comunicação. Mas a gente não, se estamos com orgulho ferido, nem queremos conversar com ninguém. Deixamos a pessoa de lado, nem vamos ver o que, muitas vezes ouvir a versão da outra pessoa, entender por que ela fez aquilo que nos desagradou. Nós não temos essa predisposição, né? Nós nos fechamos. Sabe aquela tortura do silêncio? Não sei se alguém já passou aqui por isso, já fez. Quando a gente briga com o outro, a gente faz o trato do silêncio. Orgulho ferido, tá, gente? Desculpa, mas também, no texto, ele vai dizer que quando nós nos encolerizamos, nós temos uma demência passageira. Nós perdemos a razão, nós ficamos sem a mente funcionando. É como se as emoções tomassem conta. E quando a emoção tomar conta, e a emoção que nem é tão positiva assim, vamos pensar ali, né, nas consequências e no que vai acontecer. Somos a vítima dessa cólera, porque nós adoecemos. Essa energia doentia passa pelo nosso corpo, causando sérios desencontros e desajustando nossos centros de força, nosso corpo físico. Então nós somos a primeira vítima de toda a raiva, ódio e cólera. Infelicita quem está perto, porque com quem nós vamos nos relacionar e se estivermos encolerizados, nós vamos infelicitar a todos. Então é aquele entendimento, né, de que nós queremos paz, mas nós não contribuímos com essa paz no nosso próprio pensamento, no nosso próprio sentimento. E a paz nasce daí, né? A paz não é algo que vai cair sobre nós como uma cachoeira trazendo a paz e incorporando em nós. É muito pelo contrário. A paz sai de dentro de nós e vai se exteriorizando para o mundo. Se nós queremos a paz, nós precisamos aprender a conversar, a falar bem, mas também ouvir adequadamente, né? E nos impede, a cólera nos impede de realizar o bem. Porque que bem que eu posso fazer quando eu estou preso no mal, a minha pior parte, né? O homem, e aí ele vai dizer, muitos dizem assim, mas eu não sou assim mesmo. É algo que é superior a mim. Quando eu vi eu já falei, quando eu vi eu já fiz. E aí os espíritos vão dizer que o homem vicioso, ele continua vicioso, né? Esse mau hábito, essa explosão, só porque nós mesmos queremos. Porque nós podemos sim e devemos controlar tudo isso. É difícil, mas dá para fazer. Então, frente a essa primeira colocação, que seja comunicação, nós vamos falar um pouco agora da comunicação não violenta. Ela foi criada, né, por Marshall Rosenberg. Ele é um psicólogo e nos anos 60 ele foi inspirado. Ele trabalhou muito com Carl Rogers, que desenvolveu a psicologia humanista. Ele se inspirou em Gandhi, que realmente é uma grande bandeira da paz, né? da luta por tudo que ele lutou, sem violência, sem levantar nenhuma arma, sem xingar ninguém, mas com atos de resistência. Então, ele nasceu em Detroit, nos Estados Unidos. E essa região é uma região muito violenta. E ele cresceu vendo pessoas se agredirem. Ele cresceu vendo o que a violência faz na vida das pessoas. E conforme ele foi estudando e se aprimorando, ele resolveu desenvolver essa comunicação não violenta, que tem justamente o objetivo de melhorar as relações humanas, de melhorar a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. E o que ele percebeu, né, como um grande problema dentro de todo esse cenário é a interpretação. Gente, isso é genial. Ele vai dizer o seguinte, que muitas vezes essa nossa interpretação ela é baseada num julgamento. Querem ver uma coisa? Se vocês estão passando pela rua
e de repente escuta uma voz. Estamos em casa, aí escutamos na rua uma fala mais alta. Já vem direto, estão brigando? É ou não é? Nós já interpretamos, nós não estamos nem vendo, nós ouvimos alguma coisa e às vezes já vem um julgamento, uma interpretação. É briga, é assalto, depende daquilo que a gente tem medo, né? Depende daquilo que a gente deseja, né? Então, já vem aquela interpretação. E quando nós interpretamos, existe um julgamento e existe toda uma reação química no nosso corpo. Se nós ficamos com medo, produzimos algumas substâncias. Se nós temos raiva, produzimos outras. Se nós ficamos empolgados, produzimos outras. Se nós somos tocados pelo sentimento e pelo amor, nós produzimos outra completamente diferente. Então, a maneira como eu interpreto o outro está completamente ligado à minha subjetividade também. Lembra ali a percepção seletiva que nós falamos? Então, essa minha interpretação, ela vai passar pela minha emoção, pela minha percepção seletiva e pelo meu instinto de defesa também. Então, quando eu for interpretar alguém, se eu estiver triste, se a pessoa vier e disser assim, oi, tudo bem? Você vai achar que ela está, poxa, não está vendo que eu estou triste desse jeito? Ela só está querendo me provocar, não é possível. A pessoa nem sabe como nós estamos. A pessoa nem imagina o que está passando dentro da nossa cabeça. Aliás, esse é outro problema. Principalmente quando nós vivemos com uma pessoa do nosso lado por muitos anos. A gente acha que ela sabe o que está na nossa cabeça. Por osmose, talvez, né? A gente não fala nada, mas a gente acha que a pessoa sabe tudo o que está passando dentro de nós. E não sabe. Não sabe. Nós precisamos dizer. Né? Nós precisamos falar. E esse julgamento que nós fazemos nem sempre está correto. Aquela velha história. Você encontra um conhecido do outro lado da rua, a pessoa passa por você e não te cumprimenta. Qual vai ser a nossa interpretação? Se eu tenho baixa autoestima, se eu tenho uma sensação de desamparo da minha infância, se eu não me sinto capaz, se eu não me sinto bom o suficiente, boa o suficiente, eu vou achar que aquela pessoa olhou, me viu e simplesmente não quis me cumprimentar. E eu guardo aquilo dentro de mim. Como assim? Ela não me cumprimentou? Mas o que será que foi que eu fiz? O que será que eu posso ter feito para aquela pessoa? E a gente vai. E aquilo vai crescendo, e aquilo vai aumentando, não é? Mensagem no WhatsApp. Gente, isso é uma tristeza, né? Se a pessoa responde com o emoji errado, não coloca uma vírgula, ou fala de um jeito, nós vamos interpretar aquela mensagem do jeito que nós estamos sentindo. Se eu acho que aquela pessoa não me valoriza, tá vendo? Respondeu só isso. É claro, não está me valorizando. Quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é para falar assim comigo? É a nossa interpretação. Como eu estou me sentindo perante a vida, eu vou interpretar aquilo que acontece ao meu redor. Então, essa questão de interpretar é muito séria. E eu espero que todos que estejam nos assistindo e todos que estão aqui presentes saiam já com essa ideia de prestar atenção em como nós interpretamos as coisas, né? Porque isso é muito importante. E julgamentos também. Às vezes nós vemos determinada pessoa dizer algo para nós ou para alguém que nós gostamos e nós julgamos. Ah, aquela pessoa, ela é má mesmo, não tem jeito, está perdida. Aquela pessoa é assim mesmo, não respeita ninguém. É uma interpretação sua. Talvez se nós tivéssemos uma conversa com a pessoa, se nós ouvíssemos, se nós nos inteirássemos da situação dela, nós teríamos até muita compaixão, porque às vezes aquela pessoa que está ali, sendo talvez um pouco agressiva, é um jeito de se defender. Então, a comunicação e a nossa interpretação e o julgamento é muito importante. E ele vai nos convidar, o Marshall, a não julgar. Gente, como isso é difícil. Que a gente julga, condena e executa no mesmo passo, né? Bem rapidinho, assim, todo mundo. É bem rápido isso. Já está
tá fora da minha vida. Não quero mais sair. Não é assim? E ele vai nos convidar justamente para promovermos uma comunicação mais empática. Nos colocarmos no outro, no lugar do outro, com o sentimento do outro. Não com o nosso. Com o sentimento do outro. E uma comunicação mais compassiva, onde haja mais compaixão, onde nós tenhamos mais um olhar mais direcionado para a dificuldade do outro, e não só para a nossa. Isso é muito importante também. E a comunicação não violenta, ela visa essa compreensão. Gente, quando a gente fala assim, vamos sentar para conversar. Se nós vamos sentar para conversar, tem que ser com o intuito de compreender o outro. Se eu sentar para conversar, para dizer tudo que eu penso e o outro não tiver nenhum valor naquilo que vai me trazer de volta, isso não é diálogo, é briga. É briga na certa. Tá? Então, a comunicação não violenta também é conhecida como a comunicação empática. É uma abordagem de comunicação que visa promover a empatia e a comunicação mútua. Mútua. A comunicação precisa dos dois, né? Do emissor e o receptor, e de vez em quando aquilo muda. Quem era o receptor passa a ser o emissor e o outro, né? O receptor. Então é uma conversa de compreensão mútua, até que a gente chegue num acordo, onde seja algo bom para todo mundo, né? Ela também estimula que nós comuniquemos as nossas necessidades e sentimentos. Porque às vezes nós não fazemos isso. É aquilo que nós falamos aqui. É como se o outro tivesse a obrigação de saber como eu me sinto. De saber o que eu quero. E não é assim, né? Então, ela vai nos fornecer, a comunicação não violenta, um conjunto de ferramentas para nós aprimorarmos essa nossa comunicação, com o objetivo de resolver conflitos. Resolver conflitos, né? De uma forma mais harmoniosa e construtiva, focando na necessidade do sentimento do outro, dos dois, né? Que a gente tanto vai comunicar, quanto vai também perceber a comunicação do outro. Não é difícil, nós vemos casais que estão casados já há algum tempo, param de conversar, param de dizer como se sentem, eles param de comunicar ao outro, olha, eu não gostei disso, por favor, faça isso, e do outro também, ó, tá bom, você não gosta disso, mas eu também não gosto daquilo. E entrar num acordo, né? Na PNL, a programação neurolinguística, ela vai dizer a necessidade de nós elaborarmos esses acordos, até mesmo dentro de nós, né? Até mesmo dentro de nós. Então, essa comunicação também necessita de nós verificarmos o nosso interior, para que a gente possa realmente efetivar tudo isso, né? E o símbolo da comunicação não violenta é a girafa, gente. Eu achei genial isso, né? Então, por que a girafa? Porque ela tem orelhas grandes para ouvir e representa a empatia, né? Ela tem o maior coração dos mamíferos da Terra. No mar tem lá a baleia, tem lá outros, né? Tem uma baleia específica, mas na Terra é ela que tem o maior coração. Isso simboliza então a empatia e a compaixão, o amor, né? Em ação. Ela tem um pescoço longo, porque ela tem uma visão mais ampla. Ela não vai olhar só aqui, ela vai olhar além. Então eu não vou olhar só o meu conflito, eu vou olhar, ela estende a visão dela. Genial isso, né? Às vezes a gente fica ali fechado naquele quadradinho, né? Naquela coisinha michuruca, pequenininha, né? E não dá para viver bem sem expandir o nosso olhar. E também vai olhar o outro, né? E também tem cascos que expressam as necessidades, né? Aquilo que é necessário para a minha sobrevivência. Então a girafa é o nosso símbolo, né? O que representa a comunicação não violenta. E tem um contraponto que é o chacal. Eu não trouxe, mas o chacal é aquele que
está sempre querendo atacar, né? É aquele que está sempre do contra. Sabe, o uruca do contra é o chacal, é aquele que está sempre querendo agredir, está sempre querendo criar confusão. E a girafa não, a girafa é aquela que quer promover a compreensão, a empatia. Muito legal, né? E agora nós vamos apresentar os 4 pilares, os 4 pontos principais da comunicação não violenta. Gente, isso aqui é ouro para a vida, hein? É ouro para a vida. Depois vocês assistam em casa e façam uma anotaçãozinha no caderninho de vocês. O primeiro ponto da estrutura da comunicação não violenta é a observação. Ela vai descrever o que está acontecendo, sem julgamento. Então, eu observo alguma coisa no meu dia a dia, eu vou olhar para aquilo e eu já não vou me armar e não vou julgar. Eu vou observar primeiro o que está acontecendo. Aqui, vamos pensar cada um de nós em uma contrariedade hoje. Teve alguém que não teve? Não sei porque eu já sabia. Então, essa contrariedade. Vamos voltar à cena dessa contrariedade. Então, vamos nos colocar a observar sem julgar. Eu estou olhando a pessoa fazer aquilo que eu não gostei, aquilo que me contrariou, mas eu vou olhar para aquilo sem julgar. Combinado? Estão tentando? Então vamos lá. Depois, o segundo é expressar como nós nos sentimos com relação à sensação. Isso é muito importante, a situação. Isso é muito importante, porque eu vou olhar o meu sentimento. Então, olha o sentimento de vocês. O que foi que deu uma balançada ali? Você se sentiu frustrado, desrespeitado, se sentiu magoado, se sentiu diminuído? Sei, vamos ali, sentiu raiva, sentiu tristeza. O que a gente sentiu? E vamos olhar um pouco mais embaixo desse sentimento. O que poderia ter sido? O que motivou esse sentimento? Será que foi o nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, né? Os nossos traumas, as nossas histórias de vida? E será que aquela pessoa que causou a contrariedade com o gesto dela, com aquela situação, realmente, né, foi o que causou isso? Ou foi só um gatilho para trazer para fora o que já está ali sempre? Vamos pensar nisso. O terceiro é a necessidade. Então nós vamos identificar que necessidade nossa não foi atendida. De ser valorizado, de ser comunicado, de ser respeitado. Como foi? Que necessidade nossa não foi atendida nesse evento? Vamos pensar. E por último, um pedido. Fazer um pedido claro, né? Realizável e realizável, claro, né? Para melhorar a situação. Então vamos nos imaginar falando com aquela pessoa e dizendo para ela: olha, faltou isso, eu não gostei que me causou isso e a minha necessidade é que você faça tal coisa. Então, como será que, né, a pessoa reagiria? Não sei, vamos pensar nisso. Agora eu vou dar um exemplo prático para vocês. A observação de uma certa situação. Então vamos lá. Quando você chega atrasada e não me avisa, essa é a observação, a pessoa chegou atrasada. Depois vem o sentimento, vamos identificar. Me sinto frustrado. Aí depois vem a necessidade. Eu me sinto frustrado porque eu preciso sentir seu compromisso comigo. Você está compromissado comigo? Ou poderíamos dizer, preciso sentir que você me respeita, preciso sentir que eu sou notada por você, que você está compromissado comigo, compromissada comigo. E aí vem o pedido. Você poderia me avisar se houver algum imprevisto? Porque a pessoa se atrasou, não te avisou nada, chegou meia hora depois. Como é que a gente fica nessa história? Principalmente quem é, né, pontual e faz questão de disciplina. Mas aí o que acontece? Muitas vezes nós paramos, né? Nós paramos no me sinto frustrado. Os outros 2 passos a gente nem efetiva.
né, de identificar a minha necessidade. Por que eu preciso que aquela pessoa chegue no horário? Por que eu preciso que aquela pessoa seja carinhosa comigo, seja atenciosa? Eu tenho que ver essa necessidade, é uma necessidade minha. Né? E aí, qual é o pedido que eu poderia fazer para aquela pessoa para que esse conflito se resolvesse? Parece bobo, mas não é. Porque nas pequenas coisas que vão acontecendo na nossa vida por falta de comunicação com os nossos pares, com os nossos colegas, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, né? Com os colegas de trabalho, em todos os elementos da nossa vida, se faltar essa comunicação, a outra pessoa não sabe o que nós queremos. E nós, conversando assim, nós vamos colocando limites. Nós vamos dizendo para a pessoa, olha, eu quero assim, eu gosto assim. Você poderia? Né? É claro que, quando nós fazemos isso, nós temos que estar abertos para ouvir da outra pessoa também a sua queixa, o seu pedido, né? Então, é algo que tem que funcionar em via de mão dupla. E aí nós vamos desenvolver a nossa inteligência emocional, porque eu vou olhar para o meu sentimento, para a minha emoção. E eu vou, a partir dessa emoção que veio, eu vou tentar educar, eu vou tentar direcionar, eu vou tentar usar isso para mudar a minha vida. Né? Então, vamos pensando aqui, cada um de nós, como anda um bom termômetro para nós imaginarmos como anda a nossa comunicação, é observarmos a nossa vida. Nós nos sentimos solitários e ninguém quer falar com a gente. As pessoas nos convidam para alguns eventos e nós simplesmente não vamos porque não suportamos tal pessoa ou outra pessoa e ficamos em casa sozinhos e nos lamentamos da solidão. Eu tinha uma colega que dizia que ela não tinha problema nenhum com a família dela. E aí depois ela complementou, porque todo mundo já desencarnou. Então, se nós temos família, nós temos problema de comunicação, é ou não é? Claro que existem pessoas que vão aceitar isso e pessoas que não vão, né? Mas dentro da família sempre vamos ter aqueles que são mais próximos, com quem nós nos afinizamos mais, e os que não. Mas sempre cabe sentar e conversar, mesmo com aquela pessoa mais difícil. Claro que não quando ela estiver empolarizada, né? Mas quando nós estivermos bem, a outra pessoa também vale a conversa. E nós vamos adentrando, né, dentro dessa prática algo muito importante, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento não é só saber o que a gente precisa mudar ou não, mas como nós reagimos também frente à vida. Isso é muito importante. E olha o que o Marshall vai dizer. Coisa legal. Quando entendemos as necessidades que nos motivam, tanto nossos comportamentos quanto o dos outros, nós não temos mais inimigos. Gente, isso é genial. Porque quando eu olho para o outro, que às vezes me desrespeitou, e eu levo em consideração a história de vida daquela pessoa, e eu consigo separar o que é dele e o que é meu, e que ele está me provocando ou está, de uma certa forma, me contrariando, me enfrentando ou me atacando, mas aquele ataque, aquela conversa, aquela fala, não é para mim. Está nele aquilo. Não tem nem a ver com o nosso relacionamento, tem a ver com as frustrações, tem a ver com a forma como ele vive. E nós sentamos para conversar e dizer o que nós sentimos e como nós nos sentimos quando a pessoa faz aquilo, pode ser um grande diferencial para a pessoa prestar atenção no que ela está fazendo e abrir uma possibilidade de mudança também. Então, aqui, né, o chacal e a girafa. Então vai dizer assim, quando nós estamos nesses conflitos, eu tenho a escolha de ver as suas reclamações como um ataque dirigido a mim, ou como uma oportunidade de te compreender, né, de compreender o que passa com você. Isso é genial, né, gente? Porque a briga, o conflito é que nem um caldeirão, tá ali pegando fogo. O outro tá lá dentro, te xingando, falando, te atacando, ou te desrespeitando, ou às vezes com cinismo, não é nem a cólera, mas é um cinismo.
E se nós entramos dentro dessa vibração, a gente entra dentro do caldeirão também, fica todo mundo pegando fogo. Agora, se eu me mantenho e eu começo a fazer aqueles 4 passos, assim, opa, não vou entrar aí, porque eu sei onde eu vou acabar. E eu não quero ir para esse lugar, não é? E é importante também observarmos a dor do outro, não é? Quando nós nos concentramos em esclarecer o que está sendo observado, sentido e necessário, ao invés de diagnosticar e julgar, descobrimos a profundidade da nossa própria compaixão. Porque quando eu olho a dor do outro, sabe aquele animal que tem um espinho ficado na pata? Muitas pessoas agem dessa forma. E aí quando eu vejo que o outro está passando, eu começo a pensar, puxa vida, né? Às vezes tem pessoas que são difíceis, mas você vai olhar a vida dela, tem familiares que exigem muito dela, doentes, existem problemas financeiros, problemas de saúde, existem tantas complicações na vida daquela pessoa que não dá para ela ser muito diferente. E se nós ainda entramos em mais uma dificuldade, né, atacando, não compreendendo, nós estamos piorando a vida daquela pessoa. Então, quando eu olho para a dor dela, eu posso acolher, eu posso ouvir, eu posso desculpar, eu posso perdoar. E aí que a gente exerce a compaixão. E aonde nós podemos usar, né? E o Marshall vai dizer que em todos os lugares. Nas nossas relações íntimas, dentro da nossa família, nas escolas, nas organizações, instituições, na própria terapia e aconselhamento, negociações diplomáticas e comerciais, disputas e conflitos de qualquer natureza. A gente falou ali do atraso, né? Mas existem situações muito mais abrangentes e muito mais difíceis, onde se nós observarmos esses 4 passos, nós vamos encontrar uma forma de mediação. E foi isso que aconteceu em Ruanda. Em 1994, 1 milhão de ruaneses foram mortos brutalmente. Lá existe uma divisão, são duas etnias. Uma tem 75%, a outra tem 25%. Algo assim, uma em grande número. E essa em menor número, ela foi beneficiada lá por uma situação do governo, né? E os que têm em maior quantidade se sentiram ofendidos. Então, eles partiram para o ataque. É como se assim, do nosso lado tivesse, sei lá, uma pessoa de outra etnia, vizinho, e eles passaram a se matar, gente, vizinhos, matando crianças, mulheres, homens. De 800 mil a 1 milhão de pessoas foram mortas. E até que lá um dirigente lá tomou o poder e pôs fim nisso tudo. Só que teve o cenário pós-guerra. Como é que fica? Como é que ficam aquelas pessoas que cometeram tantos crimes? Então, houve lá uma imensidão de casos para serem julgados. E os juízes não davam conta de todos aqueles julgamentos. Então, o governo estabeleceu ações como se fala, não judiciais, né, mas de reuniões de concílio, usando a comunicação não violenta. Então, aquele que matou um filho disse da dor, disse que ele perdeu, aí o outro veio e falou também, mas eu também perdi tal pessoa, aconteceu isso, e os dois colocaram para fora os sentimentos deles, e em muitos casos, uma grande maioria, conseguiram um perdão. Então vejam que até mesmo no pós-guerra, né, foi possível usar essa ferramenta e acabou dando resultado. Então é importante entender que nós podemos conviver com as pessoas sem concordarmos, desde que nós respeitemos o espaço, a opinião e a vida do outro, né? Nisso nós aplicamos dentro das diversidades religiosas, nós aplicamos dentro das diversidades de gênero, aplicamos dentro das diversidades culturais,
sociais, ou seja, nós não somos a régua do mundo. As pessoas não têm que viver de acordo com o nosso modo de viver, com a nossa forma de viver. Se algo não nos agrada, a gente não faz, mas o outro tem o direito de fazer. Então, se nós aprendemos a respeitar o outro, isso já gera conflito também. Quantas coisas dolorosas nós não vemos por crimes, né, que são cometidos porque não houve esse respeito. E, já partindo para o encerramento, nós trouxemos algumas coisas interessantes lá do Bem-aventurados, dos brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. E aí nós vamos dizer, mas por que eles vão herdar a terra? Porque a terra está se transformando, né, num país de regeneração. Então, aqueles que são brandos e pacíficos, que buscam a paz, né, eles já estão praticando as leis divinas, mesmo que a gente não consiga sempre. Mas se for uma predisposição, um desejo nosso, né? Eu não saio na rua para caçar alguém para brigar. Eu não saio na rua para xingar alguém, para desrespeitar alguém, né? E dentro dos nossos relacionamentos, o quanto nós podemos aplicar essa lei divina, que é a lei de amor, que é a lei da bondade, né? Temos também entendermos, né, que a verdadeira força está na serenidade e no amor. E não é forte aquele que chega gritando, né, que chega se impondo, que chega... Não, isso é uma demonstração de fraqueza, inclusive. Nós podemos sim ter a nossa opinião, sentarmos, conversarmos, mas nunca na força, nunca no grito, né? Nunca numa palavra desrespeitosa para ninguém. Nós podemos dizer tudo para todo mundo, é algo que eu costumo dizer. Você pode falar tudo para todo mundo, dependendo de como você fala. Nós podemos repreender alguém, motivando aquela pessoa para se tornar melhor. Ou nós podemos repreender alguém, escorraçando aquela pessoa, roubando dela a esperança, prejudicando ainda mais, né, a autoestima, colocando lá para baixo aquele ser que já está enfrentando um problema. Tá? E é claro que também devemos pensar, né, nesse mundo de paz. Quantas vezes nós ouvimos aqui nas músicas, nos poemas, nos desejos, o desejo da paz. Quando nós damos aulas e perguntamos para os alunos assim, o que mais eles gostariam de ter na vida, o que ganha com unanimidade é paz. Paz e saúde. E é justamente o que a gente perde quando nós somos violentos. É justamente aquilo que a gente não alcança, né? Então, espero que essa nossa conversa possa ter trazido alguns elementos de conscientização, de reflexão. Quem se interessar pelo tema pode pesquisar. Espírito é autodidata, né? Nós sempre podemos ir buscar mais, nós fazemos uma pequena parte, mas cada um tem a condição, a oportunidade de ir em busca de mais conhecimento. E é mais uma ferramenta, né? Além de tantas outras, que está, claro, tudo que está dizendo nela já tem no Evangelho, mas é algo que fala de uma forma mais abrangente ainda. Então, que nós possamos ser mais amorosos, que nós possamos ser mais generosos, que nós possamos ser mais pacíficos nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, para que essa terra que nós tanto amamos, né, e ela possa chegar àquilo que ela está destinada a ser, um mundo feliz, passando aí por muitas provas. E este que está atrás de mim, né, que Jesus possa nos guiar, né, nesse caminho, que nós possamos acompanhá-lo nessa caminhada iluminada e amorosa. Muito obrigada a todos. Obrigada, Cássia. Gente, esse é um tema muito importante, é um tema muito atual. E a maioria das empresas estão fazendo cursos, rodas de conversa, palestras sobre esse assunto, para melhorar o relacionamento entre liderança e os subordinados.
Então, os trabalhadores sendo tratados com respeito, os líderes também. Eu mesmo já fiz esse curso no Amor do Trabalho, então é um tema muito bacana. E ela fez um link com a palestra de ontem, que falava da palavra, do uso correto da palavra, do jeito que a gente fala com as outras pessoas. Então, quem não assistiu, pode entrar lá no Facebook e assistir a palestra, que vale a pena. Tá bom? Que possamos, então, incorporar os princípios da comunicação não violenta nas nossas interações diárias, promovendo uma comunicação mais saudável e construtiva, construindo relacionamentos mais fortes e duradouros em casa, no trabalho, enfim, com todos que cruzam o nosso caminho. E nesse momento nós vamos convidar a Adriana para fazer as vibrações da noite. Mais uma vez, então, convido a todos a fecharem os seus olhos e manter a sua conexão com o alto. E mais uma vez agradecerem essa espiritualidade amiga pela oportunidade de estarmos aqui, de aprender, de ouvir informações tão importantes trazidas pela prática. Peçamos a Jesus que a abençoe, que a ilumine, para que possa continuar nessa jornada de esclarecimento. Mentalizemos neste momento, à frente dos nossos corações, um potinho. E dentro deste potinho, vamos depositando os nossos melhores sentimentos de amor, de paz, os nossos desejos de paz, de saúde, de alegria, de confraternização, as nossas melhores energias do bem, as nossas melhores vibrações. Vamos tornando este potinho cada vez mais cheio destes bons sentimentos. Você pode sentir, ver ou imaginar aí na sua frente. Deposite os seus melhores sentimentos, as suas melhores vibrações. E agora, vamos oferecer este potinho de energias positivas, com as nossas melhores vibrações, para a nossa espiritualidade amiga. Para que eles possam levar estes nossos sentimentos àqueles que necessitam. Que as nossas vibrações alcancem os hospitais, amparando aquelas pessoas nas suas necessidades de saúde, amparando os profissionais que lá trabalham, para que possam oferecer o seu melhor. Que estas nossas vibrações alcancem os presídios, para o auxílio da reforma íntima dos irmãos que lá se encontram. As nossas melhores vibrações para os irmãos que se encontram em condições de rua, para que encontrem um caminho de reconstrução material e espiritual. Vibremos pelos nossos governantes, que estas energias os alcancem em todo o planeta, para que encontrem as melhores decisões, para que se mantenham na paz neste nosso orbe. Vibremos e entreguemos essa vibração aos nossos familiares, aqueles que sabemos que necessitam do nosso amor, do nosso carinho. Vibremos por nós, para que possamos, dia a dia, nos melhorar como pessoas,
desenvolver a nossa reforma íntima, nos fortalecer na tribo da evolução. Vibremos pelo nosso planeta para que esteja forte e iluminado, desenvolvendo-se cada vez mais na sua trajetória. E por fim, levemos as nossas vibrações ao nosso irmão Divaldo, que fez a sua passagem tão brevemente. Que ele sinta a nossa gratidão por tudo que nos deixou, pelos ensinamentos que nos trouxe, pelo trabalho que realizou, pela vida de exemplo que viveu enquanto esteve encarnado conosco. E envoltos nestas vibrações de luz, neste sentimento de gratidão, encerramos este nosso encontro de hoje, pedindo a Jesus que nos acompanhe aos nossos lares, que nos ampare agora e sempre, que esteja conosco a cada necessidade e a cada pensamento. Sabemos que Ele está, mas assim pedimos. Que assim seja. Graças a Deus. No próximo sábado, dia 24 de maio, teremos o tema Transtorno do Espectro Autista, Ciência e Espiritualidade na Perspectiva da Inclusão e Evolução, com as palestrantes Thaís Ortega e Fernanda Donangelo. Então agora vamos ouvir mais um pouquinho de música, vocês topam? Então com vocês, Nelson Camille e... Só ele, né? Então agora só o Alisson. Vocês permitirem, eu vou cantar em tempo mesmo e parabenizar a Cássia pela palestra aqui. Mais do que parabenizar, é agradecer. Com certeza vai mudar a vida de muitas pessoas. Foi muito inspirado. Parabéns. Não quero interromper teu silêncio ao Pai, mas é só que eu encontro paz, o vento da aflição. Bye.